E agora, dá para escutar? Melhorou? Aqui normal. Beleza. Agora tá bom, professor. Estou vendo direito agora. Vamos lá, gente. Vamos ver. Deixa eu abrir a sala, comparar os alunos. Vamos ver quem respondeu. Aquela parte do laboratório. Tá uma confusão no sistema que eu fiquei com 2 salas de laboratório. Vamos lá. Aparecem aqui 36 alunos no laboratório. Alguém não entrou na turma? É a turma MCA2 mesmo. Dá confusão porque eles juntaram as turmas, né? A minha turma com a do Bruno, e aparece a cara do Bruno na frente aqui. Tá aparecendo a cara do Bruno, mas o seu conteúdo já está indo direto para lá. Eu vou ter que dar uma revisão nessa parte de conteúdo para ver se perdeu alguma coisa. Eu acho que, na verdade... não, é. O que eu tinha postado antes não entrou aqui. Eu vou ter que recolher da outra sala e trazer para cá. O que eu estou postando agora está vindo aqui. Vamos lá. Então, só dar uma olhada em vocês aqui. São 36 alunos, estamos com 16 aqui agora. Opa, deixa eu botar para carregar. Daqui a pouco vai acabar a bateria. Alguém ainda não está na sala do Classroom? Gente, eu esqueci de ver o negócio do Rodrigo. Ô, professor. Oi. Eu estava olhando aqui, eu estou no Classroom tanto no MCA2 quanto no MCA3. Qual que eu considero? Tá, peraí. Já é uma bela confusão isso, né? Vamos ver. O MCA... Tem 36 alunos no MCA2. O MCA3... tem 6 alunos só, sobraram só 6. Quem estava falando era a Giovana, né? Isso. Giovana, não, vamos considerar o 2, tá? O 3 vamos apagar, porque não sei por que sobrou aqui. Eu vou até remover, vou te tirar aqui já, tá, Giovana? Tá bom. Você com 2 salas, então eu vou te tirar você da 3, a gente fica concentrado na 2. Tá bom, obrigada. Nada, obrigado eu. Quer mesmo remover? Remover. Depois tem o André. Professor, eu estou na 3 também. Acho que eu vou abrir as 2 juntas, são poucas pessoas, a gente já... Eu não tenho a 2. Você está na 3 e também na 2? Não estou na 2. Boa, então vamos resolver isso agora. Deixa eu abrir uma outra janela aqui. A gente abrir as 2 e a gente vai resolvendo. Soldagem, isso aqui 2. Vamos lá. E a 3. Quem estava falando? Desculpa, que eu estava abrindo aqui a janela, eu não vi. Tony. André? Tony, eu aqui, ó. O Tony Stark aí. Tony Stark, o Homem de Ferro. Vamos lá. Tony, você não está na outra. Lógico, né? Você já tinha falado. Vou copiar. Eu acho que o Wellington também está com problema. O Wellington da Costa Leôncio. De cada vez. Tony não está aqui.
Estou aqui. Tony, qual o seu e-mail, Tony? Pode te chamar aqui para sala 2. Qual o seu e-mail da São Judas, Tony? Vou mandar, peraí. Vou mandar no chat. Boa. Então, vamos entrar no chat. Então, vamos ver, André. Então, deve estar escrevendo, eu vou ver o André. André Santana. Se a gente encerra isso hoje, né? André William de Santana. André, você já está na sala 2 também. Você está nas duas. Dá uma olhada, André. Você está em duas salas. Você está na 2 e na 3. Eu vou te eliminar da 3. E aí você fica só na 2 e a gente acaba com essa confusão, que eu também estou me confundindo aqui. Vamos ver aqui. Vamos chamar o Tony. Tony, eu mandei um convite para você. Para você entrar na sala 2. Está aqui como convidado. O André William de Santana está nas duas. Eu vou acabar de remover um André. Deseja mesmo remover? Sim. Depois tem o Kleberson. Kleberson Alves dos Santos está nas duas também. Kleberson está presente aqui agora? Ainda não. Eu já vou eliminar ele da... Já vou eliminar o Kleberson também da 3. Kleberson remover. Depois temos o Denis Barbosa. De Araújo. Denis está nas duas também. Denis, estou te removendo da sala 3. Vinícius Calisto. Vinícius está nas duas também. Tony já entrou na outra, beleza? Vinícius, a gente remove também. Remover. E o Tony, já posso remover também. Aí acabou, não tem mais ninguém na sala 3. E ficamos nós em 37 alunos na sala 2. Professor, isso é no Classroom ou no... Isso no Classroom. No Live? Ah, beleza. Valeu. Tá? No Live, a gente já está entrando pelo... Vou até confirmar aqui, né? Ah, não, sim, com certeza. No Live, para mim já não aparece, por exemplo, a turma 2. Só aparece... Desculpa. Não aparece mais a turma 3. Eu só tenho o link para acessar o Live na turma 2. Já me tiraram... Já me tiraram da 3. Não tem mais o link aqui. Aí, professor, o que você tinha no 3, você vai repostar tudo no 2 agora. Pô, esse final de semana eu vou dar uma geral aqui, eu vou acertar tudo e postar tudo na 2. Beleza. Tá bom? Vamos falar de projetos, gente. Então, qual a ideia? Primeiro eu vou falar rapidamente do projeto. Deixa eu ver aqui o arquivo que eu mandei. E depois eu vou dar uma olhada aqui nos grupos e ver os outros grupos. Vamos até compartilhar aqui, peraí. Opa, deixa eu só ver aqui as... Tem gente que está escrevendo no chat. André resolveu. Eliminou. Bruno.
Bruno, para a primeira aula está com o professor Otiama no Classroom. Sim, Bruno. Vai ficar como a primeira aula, não, né? No laboratório. A turma MCA2. MCA2 é o laboratório. Vai estar aparecendo o Bruno Otiama. Foi aquela história, a gente tinha 3 turmas, eu era da turma 3. Como eliminaram a turma do Bruno, para não ficar 1 e 3, eles jogaram na 2. Só que eles não tiraram o Bruno. Então, vai aparecer como dono da turma, está ainda o Bruno, que foi o primeiro professor que foi cadastrado. Depois eu vou ver se conseguem tirar ele. Mas, de qualquer forma, eu estou na turma também como professor. Aparecem 2 professores nessa turma. Então, se vocês encontrarem o nome do Bruno, não tem problema. Bem, então qual a ideia do projeto, gente? A gente fazer um projeto, né, de solda. O que a gente vai ter nesse projeto? Não tem um relatório, né, com revisão bibliográfica. A ideia no laboratório não é essa, tá, gente? É só realmente a gente praticar o desenho de solda, a elaboração de um projeto de solda, definição do tipo de soldagem que vai ser feito. Essa é a ideia. Então, a gente definindo o produto que vai ser soldado, a gente precisa de um desenho técnico com cotas e a solda, né? A gente tem que estar definido no desenho técnico a solda que vai ser feita. A soldagem a gente viu, né? A primeira aula de laboratório tem a terminologia, tem os símbolos que a gente deve colocar no desenho técnico, indicando o tipo de solda, o tipo de junta soldada, né? Depois a gente tem que então fazer o desenho. Caso tenha, né, desenho de conjuntos, seja um conjunto que tenha que ter montagem, tem que acrescentar essa parte de conjunto ou de montagem, tá? Se for uma peça soldada só, fica mais simples. Daí a lista de materiais. Para fazer essa peça, que tipo de material a gente vai usar? Né? Qual o material a ser utilizado? E os componentes, acho que isso aqui está vendo depois também, só ver se o componente da solda está aí depois. Não. Então, vai estar aqui. Aqui vocês têm no lista de materiais o material que vai ser usado para construir a peça, montar essa peça e os insumos da solda, né? Então, vai ser um eletrodo revestido. Qual eletrodo revestido? Vai ser MIG, que tem aquele eletrodo consumível que é adicionado, um arame. Que tipo de eletrodo que é? Qual a composição química? Isso a gente encontra em vários catálogos, em livros, na própria aula que a gente está tendo, no final da aula sempre tem um monte de tabela lá para vocês consultarem. Catálogos de empresas que fazem soldagem, que fornecem os componentes de solda, também tem muita informação sobre isso. Uma empresa que tem bastante informação é a ESAB, ESAB. Dá para consultar lá. Descrição sucinta das etapas de fabricação. Qual o tipo de solda? Qual o processo de solda, né? Qual as etapas? A gente vai limpar a área, desengraxar a área, soldar, depois tirar a escória, se for um processo que tem escória. Então, é só descrever como se a gente estivesse passando instruções para um soldador, tá? Que vocês vão passar instruções. Quais são as etapas que ele tem que ser feito? A gente não vai entrar aqui em cálculos de soldagem, uma estrutura que a gente vai ter que calcular a resistência da peça. Não,
uma descrição rápida, simples, sucinta dos etapas de fabricação. Passo 1, passo 2, passo 3, o que precisa ser feito para fazer essa soldagem? A gente tem que determinar o tipo de solda, tem que ser compatível com o material. Então, vou soldar o quê? Um aço? Que aço que vai ser soldado? É um aço inoxidável. Para um aço inoxidável, qual? Aço inoxidável é EZ 301. A solda adequada é a solda número tal, tipo tal, não sei o quê. Então, a gente vai falar o material que a gente vai escolher e a solda que a gente vai usar, o processo e os insumos. E depois uma proposta de ensaio para ver se está legal. O que eu fiz o equipamento? Tem algum teste que eu posso ver para saber se a solda foi bem feita e está adequada? Qual tipo de teste que é feito para avaliar esse processo de solda que vocês estão fazendo? Sei lá, soldei uma cadeira. Que tipo de teste eu vou fazer? Vou colocar um peso em cima da cadeira de tantos quilos, que é acima da capacidade, acima do peso de uma pessoa, e vai ver se a cadeira está adequada, se ela não vai quebrar, se a solda continua em bom estado, não trincou e tudo mais. Quais são os testes? É bem simples, gente, não é nada muito complicado. Você vê aí, né, vocês podem olhar, não tem tanta coisa aí para fazer. A retenção de fluido pode ser cheio d'água? Por exemplo, tem um tanque, alguma coisa assim, eu posso falar que o teste foi cheio d'água, ou você quer um teste específico para a solda mesmo? Um líquido penetrante, um raio-x? Um líquido penetrante é sempre interessante, né? Porque aí você vê a sanidade da solda. Mas é uma estrutura que vai suportar água. Vamos colocar água para ver se ela não está vazando, né? Se ela suporta o peso da água. Normalmente o teste você faz, né, um pouquinho acima da capacidade que o equipamento vai ser utilizado, para ter uma garantia maior. Mas a sanidade da solda é bom ver, né? Mas vamos lá. Vou fazer um tanque lá para armazenar água, 1.000 litros de água. Vou fazer um raio-x? Opa, aí já, né? É uma coisa de segurança, é uma peça de segurança que eu preciso ter uma certeza absoluta. Daí você vai ver se vai precisar ou não. Não, só vou colocar água lá, um tanque, não sei o quê. Pode ser um teste mais simples? Pode. A gente não precisa, né, definir todos os tipos de testes, os mais rigorosos, dependendo da aplicação. Não, a aplicação é um reator nuclear. Opa, aí eu vou estar mais preocupado. Então, tudo depende da aplicação que vai ser feita. Vamos lá. Quem já respondeu aqui para a gente? Giovanni. Vamos ver só aqui, já vou fazer um negócio aqui para a gente ir conferindo aqui as pessoas. Não dá para fazer aqui. Depois eu faço a conferência lá. Giovanni falou, o grupo aí está o Ciro, Clebelson, Denis, Giovanni, Rodrigo, Wesley. E eles estão propondo assim, soldagem do quadro do kart. Opa. Então, tem um desenho aqui. Me perguntaram, posso usar desenho, né? Tem que fazer o desenho na mão ou posso usar um aplicativo aí que faz desenho? Tranquilo, pode usar. Então, eles estão propondo esse quadro aqui, da estrutura de um kart. Já tem um desenho dessa estrutura, então eles pegaram esse desenho aqui e vieram para cá. Agora vocês vão ter que falar, né? Qual o material? Que material está sendo utilizado? Vamos estudar isso. Que material que é bom para fazer um kart? Que é adequado, né? Tem que ser um material que suporte aí o peso. A gente tem que ter uma noção aí da função. E nesse desenho, né, colocar
as condições da solda, o tipo de solda, e assim por diante, como eu falei. Ok, já tem aqui falando um pouco do processo, não sei o quê. Beleza, gente. Professor, isso aí a gente tem que postar hoje. Até quando pode postar esse arquivo aqui A ideia é do que, laboratório? assim, a gente tem que marcar uma data para entrega disso aí, né? Lá para o final do semestre. Ah, mas se vocês ainda querem conversar, eu vou passar daqui a pouco um produto que quem não tiver uma ideia, não resolver, vocês podem escolher o produto que eu vou apresentar agora, ou não. Ou fazer uma outra proposta. Ah, mas aí não resolvi ainda, não conseguimos conversar, podemos fazer semana que vem? Pode, tudo bem. Só que quanto mais vocês esticarem, menos tempo tem de realização do trabalho. Vamos fechar o seguinte, para não ficar muito longe. Estamos em abril. Vamos fazer, ó. Daqui 2 semanas é a prova. Na data da prova tem que estar definido. Tá? Acho que é o limite máximo, assim. Estou deixando 2 semanas ainda. O ideal é que semana que vem você já tenha fechado, tá? Mas não vamos, né, obrigar a entregar correndo, essas coisas, que daí vocês acabam, né, fazendo uma coisa meio forçada, que vocês não querem. Vamos fazer. Pode ser com calma, só que vocês têm que, né, pensar nisso. Quanto mais tempo vocês levarem, menos tempo para fazer. Deixa eu ver aqui que alguém escreveu alguma coisa. Tem que entrar aqui, cadê o chat? Ah, entrou atrasado. Era só uma ênfase aqui. Beleza. Voltamos lá. Fechado. Esse grupo aqui está combinado. Ó, a gente falou em 4... Era 4 a 6 pessoas, né? 4 a 6 pessoas, fechou 6 pessoas. A gente vai ter entre 6, 7, 9 grupos. Vamos lá. O Júlio. É o grupo do Giovana, Júlio, Leonardo, Matheus e Rafael. Sistema de purga para descomissionamento de rede pneumática. Então, no final de uma rede pneumática, vai ter um sistema para retirada do fluido da rede. Sistema de desfrutar. Fizeram um esqueminha aqui. Ok, aqui vai ter algumas soldas, né? Nesse sistema. Ok, gente. Professor, é o Júlio. Fala, Júlio. Sobre esse projeto que a gente estava vendo aqui, eu e meu grupo, assim, a gente pode utilizar, que nem, primeiramente, no projeto a gente colocou como solda de eletrodo revestido, mas eu tenho conhecimento em eletrofusão, e eu gostaria de saber se eu poderia usar o sistema de eletrofusão nesse trabalho. Só que aí é para soldas de polietilênio, não é para aço. Você vai, tá. Daí você vai fazer um sistema de polietileno? Não, em vez de ele ser em aço, eu vou realizar com polietilênio. E aí a solda que eu vou usar vai ser eletrofusão, mas eu não sei se você vai passar ela mais para frente ou não vai ter no roteiro, se eu posso fazer dessa forma ou não, por já ter experiência nesse tipo de solda. Tranquilo, Júlio. Pode fazer, vai ter interessante, né? Fazer um pouco diferente. A previsão do curso é estar em metais, né? Mas não sem soldagem também é utilizado em polímeros. Pode fazer com polímeros. Tá, então eu vou alterar esse escopo aí e aí eu mando de novo, tá? Tranquilo.
Beleza, obrigado. Tranquilo, sem no stress. Estamos aí, 11 pessoas. O grupo do Leonardo, Eugênio, Lucas e Lucas. Parece nome de empresa, Lucas e Lucas. Aqui repetiram. Ah, eles só mudaram o nome do grupo. Beleza. Ainda não tem definido aí o projeto. Pessoal, então, ó, a ideia, né, é a gente fazer esse projeto. Eu vou apresentar para vocês agora uma proposta, tá? Semestre passado, o Bruno fez com o pessoal dele dá para fazer uma bancada de laboratório. Mas aí eu achei muito simples. O que eu vou propor para você? Uma das grandes aplicações no fabricação de tubo uma das grandes aplicações em solda é a fabricação de tubos. Então, eu vou propor para vocês, caso vocês não tenham ainda o projeto, quem escreveu alguma coisa no chat? Só ver aqui. Já temos um grupo definido, mas sem ideia, legal. Vamos falar aqui agora. Tubo de lamentação com rosca sem fim. Ou com rosca variável. É uma possibilidade. Vamos lá. O que eu peguei aqui como sugestão? A Alvenis é um dos grandes fabricantes de tubos de condução aí de líquidos. E todo o processo de fabricação de tubos, todo não, né? Que existem os tubos chamados sem costura, que são tubos sem solda. Todo o processo de fabricação, os tubos mais comuns são os tubos soldados, são os tubos com costura. Então, isso aqui é um catálogo dessa empresa. Eu vou colocar, eu vou compartilhar com vocês também. Eles têm alguns sistemas aqui. Eu queria fazer isso aqui, ó. Tubos helicoidais. Vamos ver como que são os tubos helicoidais. Primeiro, né, vai falar um pouco de qual os negócios, os mercados que eles operam, na verdade. Então, tem lá mineração, construção civil, agronegócio, saneamento, infraestrutura, assim por diante, um monte de aplicações. E aí vem, por exemplo, adutora para transporte de água, pode ser água potável, pode ser fluidos industriais, água de reuso, tubo para estaca, né, na infraestrutura, água pluvial. E os tubos são assim, ó, gente. Como que eles fazem o tubo? Sabe aqueles canudinhos de papelão? Eles pegam uma tira, um rolo de aço e vão fazendo uma helicoide. Vão fazendo uma helicoide e se a gente reparar aqui, ó, a largura da chapa é essa aqui. Eu posso até passar para vocês depois medidas reais aí dessa tira que eles utilizam para fabricar esses tubos. Então, esse equipamento ele vai girando e tem um sistema de soldagem que a gente ainda não viu, vamos ver nas próximas aulas. O sistema fica parado, é automatizado, e
o tubo vai girando, essa helicoide vai girando e a posição da solda fica parada num certo lugar. E vai fazendo esse movimento. Eles fazem esse tubo num certo comprimento. Nesse catálogo vai estar definido alguns diâmetros e alguns comprimentos padrão. E fazem essa conexão com esse tipo de sistema aqui, para conectar um tubo com outro tubo. Então, opa. Aqui, ó, mais uma fotografia aqui, acho que aqui é a solda. Então, então tem o processo é o seguinte: a matéria-prima são esses rolos, ó, esses rolos de aço. Eles compram esse rolo, a largura desses rolos, depois eu passo exatamente para vocês, mas é na faixa de 550 a 600 milímetros, 400 a 600 milímetros. Eles pegam esses rolos e vão fazendo essa helicoide. Tipo de material. E é interessante, né, para vocês, na hora que vocês vão fazer o tubo, vocês têm que falar qual a aplicação e escolher o material. Vamos estudar um pouquinho os materiais aqui, ver um pouco os materiais. Aço carbono comercial. Lembrar um pouquinho de CEMAT. O que é um aço carbono comercial? São os aços mais simples. 1006 é um aço que não tem elemento de liga e tem 0,06% de carbono. Pode ser o 1008, 0,08, 1010 e 1012. Então, são aços com um pouquinho de carbono, um pouquinho mais de carbono, um pouquinho mais resistente. Mas esses aços, SAE 1006, 1008, 1010, eles não têm nenhuma especificação com relação à propriedade mecânica. Então, você compra o aço 1006, pode chegar mais duro, mais mole, não tem um padrão. Quando você compra, esses aços são mais baratos, não tem um padrão de propriedade mecânica. Então, a gente usa esse aço, eles usam esses aços, quando é um tubo sem nenhuma responsabilidade mecânica, né? Então, o tubo vai servir lá para conter a água lá que vai transportar. É uma água pluvial, é só para transportar. Então, é só para, né, para direcionar a água, e o uso dele não vai ter uma exigência estrutural, uma exigência mecânica. Daí a gente pode ter os aços chamados aço carbono estrutural. O que é um aço carbono estrutural? É um aço que já garante propriedade mecânica dos materiais. É um aço que tem uma tensão mínima. Lembra lá em CEMAT, a gente tinha ensaio de tração, limite de escoamento, limite de resistência, aquelas tensões características dos materiais. Esses aços já têm isso especificado. Então, se você comprar um aço A36, é um aço que tem que ter no mínimo 250 megapascal de limite de escoamento. Ele tem que ter de 400, mais ou menos, megapascal de limite de resistência. São aços que, por ser estrutural, são adicionados maior quantidade de carbono. Um aço esse A36, ou esse STM-A36, ou STM-A283, grau C, são aços que têm carbono na faixa de 0,15%, 0,16%, acima desses outros. Não só isso, eles têm adição de manganês. Eles têm elementos de liga que vão fazer aumentar a resistência mecânica desses aços. Então, um tubo que é feito com esse tipo de aço é um tubo que vai ter uma exigência estrutural maior. Uma peça que vai ter que ter uma resistência mecânica na aplicação dela. Ou porque a carga que ela vai estar resistindo vai ser mais alta. Esses aços Civil 300, Civil 350 são todos similares aqui, tá? Esses 4 aços são equivalentes. Esse nome Civil 300, 350 são
nomenclaturas das usinas siderúrgicas, tá? Mas eles são muito parecidos com esses outros aços. São aços, gente, que são estrutural assim, com tubo, mas eles são de muita... a resistência deles não é alta, por exemplo, para a fabricação de um carro. Tá? Os aços usados na estrutura dos automóveis têm resistências muito mais altas do que esse. Esses são os aços estruturais mais padrões, assim, mais comuns, mais simples. Mas eles não estão muito preocupados, aço comercial, esse aço estrutural que não é tão forte assim, é que a aplicação não exige tanta coisa, né? Um aço resiste a essa carga. Encher esse aço de água, esse tubo de água, normalmente o aço não tem muita preocupação, porque ele vai resistir a esse esforço. Vou fazer de polímero. Opa, até tem que começar a tomar cuidado para ver a carga que esse polímero vai resistir. Mas para os aços, eles já resistem tensões maiores do que vão ser utilizados normalmente. Depois tem o aço carbono patinável. O que é esse aço carbono patinável? Que tem esses nomes, SSN é o nome da usina siderúrgica, né, que chama SSN. CST é outra usina siderúrgica. USI é de Uzi Minas, outra usina. Então, esses nomes são nomes comerciais das usinas siderúrgicas. Desculpa. Professor, esse nome é porque elas desenvolveram esse material, estou certo? Isso. No fundo, o que aconteceu? Existe uma norma nacional que define a propriedade desses aços. E a norma não pegou, tá? No fundo é essa. Existe uma ABNT, uma norma da ABNT que não pegou. Tem norma que não pega. Aqui no Brasil é assim, tem lei. Tem lei que não pega, tem norma que não pega. Então, a ABNT criou uma norma para definir esses aços, mas as usinas já trabalhavam e continuaram trabalhando com os nomes internos dela. Então, a CSN colocou aí, CSN Core 420, CSN Core 500, CST é o nome comercial, tá? E o mercado usa esses nomes mais do que o ABNT. Eu nunca vi ninguém usando o nome da ABNT, embora essa norma exista e esteja, né, valendo, mas o pessoal não usa. O que são os aços patináveis? Quem tem vó que faz doce em tacho de cobre? Alguém tem vó que faz doce em tacho de cobre? Minha avó fazia. O tacho de cobre, com o tempo, o que ele faz? Ele forma uma camada de óxido que é meio esverdeada. Essa camada de óxido esverdeada é chamada de pátina. Quer ver o que é isso? Vamos ver Catedral da Sé. Aqui, né, a parte lá. Olha como é a Catedral da Sé. Por que ela é assim verde? Por que é verde assim? A gente vê muito no teto assim, esses verdes, esse material verde Se pegar fotografia lá em Paris, na Europa, tem um monte de edifício que tem esse teto verde. Na verdade, essa abóbada aqui, essas torres, são feitas de cobre. E cobre tem aquela cor, né, que a gente conhece de cobre, típica de cobre. Só que quando isso começa a ficar com o tempo, né, tá aí exposto à chuva, essas coisas, esse cobre forma essa camada de óxido que chama pátina. Então, essa camada de óxido é chamada de pátina. A pátina é uma camada de óxido que fica
que cobre toda a superfície do material, e essa camada protege o material contra a oxidação. É uma camada fina, densa, que impede que o oxigênio da atmosfera entre no cobre e acabe oxidando o cobre. Então, é uma camada protetora. Cobre nem é um metal que costuma oxidar. Aço é. Então, eles criaram alguns aços chamados aços patináveis. Opa, já viu? Às vezes tem a estação de trem lá Lago 13, Santa Amaro, é assim. É um aço todo oxidado. É muito usado em obras de arte, em esculturas, mas em construção civil mesmo, em decoração. O pessoal usa esse aço todo enferrujado. Ele tem como característica ter essa superfície de óxido. Até fica bonito aqui, ó. O pessoal às vezes acha bonito, põe isso no jardim de casa. Depois começa a reclamar que vai caindo chuva, vai aquela ferrugem assim, vai sujando tudo aqui embaixo. Mas assim, ó, são esses aços desse tipo. Por que aço patinável? Aqui está falando, opa, isso que é legal, ó, patinável, por quê? Esse aço tem uma característica ele tem uma tendência a oxidar. Ele é planejado para oxidar, para ter essa oxidação. Só que essa oxidação, essa camada de óxido que ele forma é uma camada que é diferente da oxidação comum de um aço, de um ferro fundido, por exemplo, que tem uma oxidação porosa. Então, um aço comum tem uma oxidação e a camada de óxido é meio porosa. Daí o oxigênio, a água, continua entrando, atravessa essa camada de óxido e continua oxidando o material. Continua oxidando. Cada vez ele vai mais dentro, mais internamente no aço e vai oxidando esse material, porque não tem uma barreira. Esses aços chamados patináveis têm uma barreira. Essa camada de óxido deles é super densa e ela impede a continuação da oxidação. Então, ele forma uma camada, ele tem essa tendência a formar o óxido, mas esse óxido protege a peça contra a posterior oxidação. Nessa fotografia aqui, a gente está vendo aqui que está mais claro, essas chapas aqui estão mais claras também, não estão tão marrom, ele está no processo de formar o óxido. Então, ele vai acabar formando esse óxido vai proteger o material. Então, para que a gente usa isso? Para que eu uso isso no tubo? Porque eu vou fazer algum tubo que vou deixar num ambiente que ele vai estar propício à corrosão. Ele vai estar na atmosfera, não vai estar enterrado, por exemplo, vai estar tomando chuva. E pode ir oxidando com o tempo. Então, se eu uso esse aço chamado aço patinável, a gente vê muito aqui o aço Cortem nessas figuras. Cortem é a marca registrada de uma empresa lá nos Estados Unidos que popularizou esse aço. Então, em muitos lugares a gente encontra esse nome, aço Cortem, mas encontra mais na internet do que no mercado. Assim, o pessoal não usa tanto esse nome. Um tubo que vai ficar exposto na atmosfera, que tem que ter uma proteção maior, a gente usa cadê? Aqui. A gente usa esses aços chamados aços patináveis. São aços estruturais também, então eles têm uma resistência mecânica, são usados muito em construção civil, então aço para construção civil tem que ter uma resistência, normalmente faz parte da estrutura de uma construção, de um prédio, de alguma edificação. Então, vocês veem aqui, esses aços estruturais também são muito usados em construção civil.
Até tem uns com nome civil aqui. E os aços patináveis, que são esses coros de corrosão. Esse aço SAC também é o nome da usiminas. São aços que são resistentes à corrosão. Como que eles fazem isso? Colocando alguns elementos de liga. O principal elemento de liga que esses aços apresentam é o cobre. Então, tem uma adição de cobre, esses aços são mais caros. Tem uma adição de cobre, e esse cobre vai formar aquela camada. Formar não, vai provocar a formação daquela camada de óxido. Aqui tem as propriedades mecânicas dos materiais. Então, aço comercial 1006, 210 megapascal. Tenho esse asterisco aqui, deve estar escrito aqui embaixo, não vi ainda. Aqui, é histórico, não é garantido. Os outros são garantidos. Enquanto esse aqui é 210, esse daqui é mínimo 250. Aqui de 400 a 550 de limite de resistência. Então, para cada aplicação tem o seu aço que você vai escolher. Vocês não vão fazer um cálculo. Vou fazer um tubo. Esse tubo vai ter que suportar uma tensão X que eu calculei. Não. Tudo bem, na aplicação, é um tubo sem nenhuma especificação de resistência mecânica. Vai ser um tubo de 1006. É um tubo que vai estar no ambiente externo. Então, tem que ser protegido, tem que ter proteção contra a corrosão. É um aço patinável. E assim por diante. Aqui tem. Ele comenta até, inclusive, né? Já tem umas dicas aqui. Qual o processo de fabricação do tubo, desses tubos helicoidais? É um tipo de solda chamada arco submerso, tem algumas normas e tudo. Tem aqui as dimensões, padrões desse tubo. Então, quem for fazer esse projeto é uma peça dessa aqui, tá? Qual que vai ser o... Não é a construção inteira. É uma peça dessa de 6 ou 12 metros, com um diâmetro X, uma espessura tal e uma solda desse jeito. Não vamos fazer essa extremidade, aquela conexão. É uma peça que alguém vai montar com aquelas conexões. Aqui tem mais dados sobre os aços, dimensões, tudo mais. Aqui algumas aplicações. Vocês reparem que todos eles têm a solda. Aqui, parte interna aqui. Parece o rolinho de papel higiênico, né? Aquele de papelão que tem lá dentro, também é uma tirinha liquidal. Então, aqui vai falar para qual que é a aplicação, para cada um tipo. Aqui o aço comercial usa para quê? Aqui o helicoide com a solda. Um aço estrutural já tem uma aplicação um pouco mais exigente. E esse aqui é o resistente à corrosão atmosférica. Olha como ele fica, todo oxidado. Vai estar no campo aqui, né? Então, aqui está explicando aqui, elementos de liga, principalmente o cobre. Tem cobre, tem um pouco de cromo, silício, fósforo e tudo mais. Aqui já é o... Aqui fala até em teste, né, gente? Que teste faz um tubo? Estou dando tudo de mão beijada. Aqui tem bastante informação também. Processo, tem um monte de coisa aqui. Olha os tubos aqui, Daí a gente tem que escolher aí um material, uma dimensão e fazer o projeto. Fica, então, essa ideia para quem não, os grupos que não resolverem ainda, o que vão fazer. Entenderam, gente? Alguma pergunta? Comentários? Dúvidas? Vocês estão aí?
Ninguém fala, mas alguém escreveu, então estão escutando. Tudo certo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Laís. Muito bom, professor. Então, essa é a ideia, gente. Então, ó, vamos dar um tempo mais para vocês pesquisarem. André falou que gostou da ideia, não sei o que, mas vamos ter uma ideia. Essa é uma aplicação muito importante para solda, assim, que é todos esses tubos são feitos com soldas. Tem outros tipos de tubo, tá? Tem uns tubos que tem a solda longitudinal. Eles pegam uma chapa, fazem só uma calandra, assim, no sentido longitudinal, e aqui faz a solda. Qual a vantagem? Faz assim para a solda. Qual a vantagem de fazer esse tubo helicoidal? Por que vocês acham que? Por que em vez de fazer esse processo assim, ó, não parece mais simples? Eu faço só a calandra e faço essa solda? Qual a vantagem de fazer helicoidal? A resistência mecânica, professor, aumenta exponencialmente, principalmente daquela forma ali helicoidal, né? Tem a ver e tem mais uma vantagem, Tony. Se eu vou fazer desse jeito, pegar o tubo e fazer isso aqui, empenamento eu vou comentar daqui a pouco, Felipe. Resistência mecânica, o Tony falou, realmente tem que ser feito. Mas se eu vou fazer só isso aqui, o que vai acontecer? Qual o tamanho da chapa eu vou ter? Eu vou comprar. As chapas que o mercado trabalha normalmente tem 3 metros de comprimento. Ou 6 metros de comprimento. Isso já é mais difícil, 6 metros, carregar uma chapa de 6 metros e tudo mais. Uma das grandes vantagens desse tubo é o quê? Conseguir fazer peças maiores. A produtividade acaba sendo maior. Em vez de fazerem peças de 3 metros, uma de 3, depois outra de 3 e mais outra de 3, eles fazem o processo, vai fazendo esse helicoide e vai soldando ele. A liberdade de comprimentos é muito maior também. Eu posso ter deixa eu mostrar aqui para vocês. Eles compram esses rolos aqui, ó, de aço. Cadê? Aqui. Está lá atrás, peraí. Eles compram um rolo assim, ó, muito mais fácil de transportar do que uma chapa de 6 metros, um monte de chapa de 3 metros. É um rolo de aço. Aqui, ó. Daí, quero fazer um tubo de 4 metros, de 6 metros, 8 metros. Vai lá e faz. Vai enrolar enquanto o processo é contínuo. Eles podem, não, quero fazer de 12 metros. Eles pegam um tubo, um rolo desse, gente, o rolo desse tem, depende da espessura, tem 200 metros de comprimento. Então, eles pegam esse rolo, vão fazendo infinito, até acabar o rolo, e vão cortando no comprimento desejado do tubo. Então, o processo é muito mais produtivo. Eles fazem o tamanho desse rolo, e vai fazendo, às vezes tem 300 metros um rolo desse. Vai fazendo um tubão de 300 metros. Não vou conseguir transportar um tubo desse, mas vou cortando, para depois transportar no padrão lá de 12 metros, por exemplo. Agora, se for pegar chapa por chapa, é uma por uma. Professor, tem um fator também aí que é muito importante. Lá no trabalho a gente faz bastante tambor magnético e varia muito, tipo, tem tambor de 12 polegadas, essa semana eu trabalhando no projeto tambor de 60 polegadas de diâmetro. O que acontece? A gente perde 500 milímetros porque a gente calandra a chapa, no sentido linear mesmo, a gente não faz helicoidal. E aí, isso, só para a gente conseguir fazer o tambor, aí nesse padrão, a gente perde 500 milímetros na calandra. A gente tem que adicionar, além do perímetro do diâmetro, mais 500 milímetros para poder fazer a calandra. Esses 500 milímetros é perdido. Então, já é um material para conseguir calandrar, você não calandra isso. Certinho assim, você tem uma Você não sobra. calandra. Assim. Isso mesmo. Assim, ó. Porque aí depois que você tem o perfil certo, aí essa parte reta você vai cortar, porque a calandra que exige isso daí, né? Como é muito grande o diâmetro, você não consegue ter uma medida mais justa, né? Daí você tem que cortar essa parte externa, essa parte que sobra aqui.
Isso mesmo. Imagina cortar isso em tudo, né? E o outro você vai fazendo, beleza. Tem um efeito também que o Felipe falou, que é o seguinte: na hora que está fazendo isso aqui, e você faz a solda, aí depende da dimensão também, né? Mas o calor está todo de um lado, né? Você está aquecendo a peça toda num lado só, numa região só. O outro, você está distribuindo o calor ao longo do tubo. O calor é igual na peça toda. Então, dependendo da dimensão do tubo, pode ser. Às vezes o material é muito espessura muito grande, né? O diâmetro é muito grande, espessura muito grande, pode ser que isso não tenha efeito. Mas pode acontecer que tenha esse efeito também, que aqui a gente está concentrando o calor todo numa região só da peça. A tendência é o quê? Esse material se aquece, ele dilata, o lado daqui dilatou, o resto do tubo não dilatou, ele acaba provocando uma compressão nessa parte da solda e a solda uma tração no resto do tubo. Então pode gerar umas tensões internas que pode dar o empenamento. E é né? Uma aplicação que tem bastante informação, uma aplicação muito utilizada. Então fica a sugestão aí, gente, para vocês fazerem um projeto. Professor, a gente tem até hoje ou tem outro dia para mandar os grupos, o tema? Não, Renan, o que eu falei, Renan? Como tem vários grupos ainda que não definiram, né? A gente tinha falado de fazer hoje, mas também eu acho que se for fazer correndo, né? Fazer correndo e só para ter um prazo que no fundo não vai servir para nada, esse prazo de hoje, eu falei o seguinte: eu estou dando para vocês até o dia da prova, mais 2 semanas para resolver isso aqui. Que aí também vocês resolvem de uma forma não corrida, né? Vocês escolhem um tema que interessa mais para vocês e até o dia da prova. Daí a gente para no dia da prova, por quê? Porque daí começa a ficar muito longe, né? Vocês começam a ficar com pouco tempo para fazer o trabalho. Então, estou deixando aí mais 2 semanas, Renan. Pode postar depois aí, como atrasado mesmo lá no Google Classroom. Ele aceita fazer a postagem, vai avisar que está atrasado, mas não tem problema nenhum, tá? É mais legal vocês discutirem o tema do que fazer correndo só para falar que atendeu o prazo. O que mais, gente? Nada mais? Partiu então, né? Partiu. Sexta-feira, sextou. Sextou. Vou começar a mexer aqui nos arquivos para ajustar. Partiu, gente. Valeu, Bom professor, final de boa semana. noite. Bom fim de semana. Juízo partiu, mas fiquem em casa. Partiu fazer lista de resmate, fazer trabalho de pneumática. Aqui é quase um recreio, né? Agora é o quarto